Bom, gente, dois assuntos no vídeo de hoje, mas eles estão muito, mas muito associados e ambos estão relacionados ao nosso governo federal. O que vem acontecendo que está muito perceptível no Brasil nos últimos meses e semanas? Duas coisas. Em primeiro lugar, a alta da inflação. E segundo, juros que estão extrapolando a chamada estratosfera, estão dentre os mais elevados em termos reais do mundo. Isso é um grande problema e compromete não só o poder de consumo das pessoas, das famílias, como, tão importante como isso, as possibilidades de investimentos do país e o custo financeiro para pagarmos nossas dívidas cada vez mais caras. E aí, o governo federal, ele evidentemente está envolvido até os gargumilhos com essa situação e está propondo políticas econômicas um tanto quanto alternativas, e tem duas que eu quero discutir com vocês. Uma vindo pela nova ministra Gleisi Hoffmann e outra por parte do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A ministra das Relações Institucionais, ela, nessa questão de juros altos, ela ofereceu o seguinte para os trabalhadores brasileiros: o juro está alto, pega o empréstimo do Lula, se referindo ao nosso presidente Luiz Inácio da Silva. Ela está falando sobre aquele crédito consignado, tendo como aval, como garantia, o próprio Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É lógico que um banco que tenha esse recurso como garantia de seus empréstimos vai poder arbitrar uma taxa de juros menor. Mas será que é para isso que serve o fundo de garantia? Tudo bem, sabemos que o custo financeiro está elevado, é importante baixar ele, mas vamos pensar bem, para que foi criado o fundo de garantia por tempo de serviço? Vamos voltar então lá para, se não me engano, 1966, foi coisa do governo militar, onde se criou uma contribuição das empresas correspondente a 8% do salário dos trabalhadores, primeiro para substituir a estabilidade do emprego, depois de 10 anos, mas esse fundo serviria para duas coisas. O primeiro, financiar a casa própria a taxa de juros mais generosas, não de mercado. E em segundo lugar, essa contribuição das empresas seria uma forma, um pecúlio dos trabalhadores para situações emergenciais, ou para a própria aquisição da casa própria, ou também emergências médicas e até uma própria poupança no caso de ser demitido e ter que ficar alguns meses ou até anos se reciclando, procurando uma nova oportunidade profissional. Pois bem, gente, esse dinheiro, então, não é o empréstimo do Lula, como Gleisi Hoffmann fala. É o empréstimo das empresas e dos trabalhadores que vai ser desviado do seu objetivo original. E isso até pode se questionar fundo de garantia. Eu tenho algumas dúvidas sim, mas de uma maneira geral considero que é um instrumento válido, tanto para um objetivo, que é o financiamento da casa própria, como um pecúlio, uma garantia ou uma segurança para o trabalhador quando tem algum problema, alguma dificuldade, como questão médica ou próprio desemprego. Mas tudo bem, então é um dinheiro gerado pelas empresas a partir da remuneração do trabalhador, e isso pertence a esse grupo, é um capital privado. E aí o governo federal, acredito que de uma forma ilegítima, que não está sendo tão questionada, está pegando esse recurso, se apropriando desse recurso, que não está parado não, como muitos dizem, exatamente para colocar ou oferecer um juro mais barato via sistema financeiro para esses trabalhadores. E tem também a questão do saque aniversário, ou seja, retirar anualmente uma parcela desse fundo para consumo imediato, para fazer o que quiser. Até aparentemente mostra ser uma questão razoável, mas vamos lembrar, tudo bem, a pessoa vai tirando todos os anos seu saque aniversário e aquela parte do fundo, ou o fundo que fica para uma garantia de alguma adversidade no futuro, deixa de existir. Sem falar, estão destroçando, detonando com os objetivos do fundo de garantia. Isso é uma coisa que sim, todos devem prestar atenção. Ainda mais, gente, relembrando sobre essa questão, o dinheiro não é do governo. O dinheiro, como diz o próprio nome, é um fundo gerido para objetivos específicos. É um fundo privado
eventualmente sim administrado, pelo menos com maioria de votos, pelo setor público. Então, é um absurdo que está sendo feito e talvez o Brasil ou os trabalhadores brasileiros, o setor da construção civil do nosso país, pague muito, mas muito caro pelo que está se fazendo agora, por uma questão de conveniência política. Sim, a inflação está elevada, o juro está elevado, não por causa do fundo, e sim por conta de um desequilíbrio das contas públicas. Nada mais, nada menos. E aí vamos entrar na segunda questão agora, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que está realmente muito incomodado, ele tem que estar preocupado com isso, com a alta da Selic, a taxa básica de juros do Brasil, que na última reunião do Conselho de Política Monetária ultrapassou os patamares de 14%, chegou a 14,25% ao ano. E o que ele está propondo? Isso não é uma proposta nova dele. Eu já ouvi ele falar nisso aí logo no início do governo atual, em 2023. Ele propõe que a definição de juros desconsidere a inflação dos alimentos e, se não me engano, também da parte energética. Será que isso está certo ou está errado? Olha, eu vou dizer o seguinte, as maiores economias do mundo, até por uma questão de exercício, consideram ou fazem um cálculo de inflação desconsiderando uma das inflações, vamos deixar bem claro, uma das inflações desconsidera alguns núcleos de preço, onde entra aqueles produtos de maior volatilidade, como exatamente alimentos e combustíveis. Só que no frigir dos ovos, quando vão calcular a inflação verdadeira, vão colocar o que acontece realmente. Isso é mais um exercício para ver o quanto a inflação seria se não fosse questões sazonais ou distorções temporárias de mercado. E o que o nosso vice-presidente da República está propondo é adotar esse cálculo, que é mais uma curiosidade ou mais uma diretriz de planejamento econômico, para assumir que essa vai ser a variação do custo de vida dos brasileiros que vai determinar os juros. Nada mais absurdo, nada mais errado. Sei que o Geraldo Alckmin, nosso vice-presidente, é uma mente privilegiada, mas nesse ponto eu vejo que ele está marcando bobeira. Gente, inflação é inflação. Os alimentos correspondem a mais ou menos 25% dos gastos das famílias de 1 a 50 salários mínimos, que perfazem aquele índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial brasileira. Tirar 25% da inflação para considerar juros e eventualmente considerar uma nova inflação, não é verdade. É a mesma coisa também que se faz com orçamento. Existe o conceito de resultado primário. Normalmente se trabalha em déficit primário. O que é isso? É a receita pública menos a despesa, não considerando o pagamento de juros. E quando esse resultado é negativo, se diz que tem déficit público primário. E aí, para mascarar isso, ou para jogar uma cortina de fumaça sobre esse resultado para fins de orçamento, inventaram o Supremo Tribunal Federal e depois os parlamentares aderiram a essa ideia de tirar certas continhas do conceito do déficit público, como por exemplo os precatórios ou algum gasto emergencial. Até tem alguma lógica moral, mas a matemática, a contabilidade não tem moral. É soma e subtração que geram resultado exato. Dizer que aquilo faz de conta que não existiu, quando de fato existiu, é um tiro no pé, não só dos governos, mas da sociedade brasileira como um todo, porque é isso. Mais cedo do que tarde vai gerar uma conta, um abacaxi muito grande para cada um de nós. Gente, responsabilidade com recursos públicos é uma coisa muito séria, não é brincadeira. E, lamentavelmente, nós temos que admitir que esse contexto que está se formando nos últimos anos, especialmente agora, acelerando 2025, está sim relacionado a uma questão de popularidade ou impopularidade política, onde os governos, o poder executivo e também o legislativo na discussão do orçamento entendem que criar algumas benesses de curto prazo, jogando a pressão disso para o longo prazo, vai render mais votos na próxima eleição. Espero que isso não aconteça, porque se acontecer,
lá em 2027, quando assumir o futuro presidente da República, os futuros parlamentares e governadores do Estado, parlamentares federais e estaduais, eles vão herdar um abacaxi, o Brasil vai entrar numa depressão típica da Argentina, e essa ilha é muito traumática. Então vamos fazer a coisa certinha, nada de dinheiro do presidente da República para crédito barato, fundo de garantia que não é do presidente da República, é um pecúlio formado pelas empresas em benefício do trabalhador, e muito menos nada de tirar itens da inflação que correspondem a 1/4 dos nossos gastos. Se acontecer isso, vamos novamente, o Brasil novamente vai tapar o céu com a peneira, e a encrenca vem logo depois, se bem que nós já estamos atolados nela. 2025 vai ser, ou está sendo já, um ano muito difícil. O que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham apreciado esse vídeo, e se gostaram, não esqueça, botão do like, compartilhamento desta película com a sua rede de contato, e para aquelas pessoas ainda não assinantes, eu convido a se inscrever aqui no Fora de Curva. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau gente!